Tudo posso para vocês de todo o Brasil. Esse é o nosso programa, a sua revista de todas as tardes. Eu reforço o WhatsApp aqui, né? Telefone novo tem que ficar martelando até para a gente poder gravar, né, Maria? 0 operadora 11 99681 9742. E agora no nosso programa tem prestação de serviço para vocês. Isso porque com a crise econômica, o aperto no crédito, quem comprou imóvel com perspectiva de emprego estável, inflação contida, juros baixos, viu que nada disso aconteceu, nada disso está acontecendo. Hoje enfrenta dificuldades e muitas vezes tem que recorrer ao cancelamento do contrato por não ter condições para quitar o saldo lá na entrega das chaves. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Dr. Alberto Matos de Souza. Nós vamos esclarecer as dúvidas sobre distrato de imóveis. Dr. Alberto, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Bem-vindo. Tem acontecido muito isso? Infelizmente tem acontecido sim. É reflexo direto da crise econômica que a gente vem vivendo, né? Então, o que acontece é que, como você bem colocou, as pessoas receosas com relação ao futuro, em dar continuidade a um compromisso que é relevante, é provavelmente o maior comprometimento, o maior investimento que aquela pessoa vai fazer na vida. E com esse cenário de incerteza, e muita gente, infelizmente, perdendo o emprego, tem acontecido com bastante frequência. Doutor Alberto, para a gente colocar pingos nos is aqui então, né? Existe o distrato e existe quebra de contrato. Isso. São situações diferentes. Elas são parecidas. O distrato, ele é um término da relação contratual não prevista. Quando as partes, comprador e vendedor, firmam um negócio, a expectativa de ambos é do comprador pagar aquele preço e receber aquele produto naquele prazo, e do vendedor receber aquele preço e entregar aquele produto também naquelas condições, naquele prazo. Quando há uma não inadimplência de nenhuma da parte e o comprador requer o cancelamento do contrato, o distrato, ocorre uma situação não prevista, né? Então, a dificuldade que as incorporadoras se veem é com essa quebra de programação. Então, não só eu não tenho mais a receita, como muitas vezes, incorporador, eu preciso colocar o dinheiro para devolver 80% a 90% daquele que eu recebi para o cliente. Isso é relevante porque toda aquela receita que a incorporadora apurou daquela venda até aquele momento, ela já foi em grande parte consumida no desenvolvimento do projeto. Então, claro que as incorporadoras trabalham com uma reserva de caixa, né, para esse tipo de situação, mas quando isso extrapola a programação, quando tem muita gente requerendo o distrato, foge da programação e aí é uma situação que é mais complicada de ser administrada. Quanto que a pessoa tem de volta? Ela pagou 100. Certo. Ela vai receber quanto? 80, 70? Ela vai receber, os tribunais têm entendido que ela deve receber de 80% a 90%. Isso varia um pouquinho em razão da situação concreta, né? Por exemplo, os tribunais entendem diferentemente aquela pessoa que comprou uma unidade para morar, como sua moradia, perdeu um emprego e não tem mais condição de arcar com aquele contrato. Essa é uma situação. A situação em que você tem alguém que entrou para investir, comprou 5 unidades de uma vez no estande de vendas para especular, né? Contando com uma continuidade na alta dos preços, que vai revender aquela unidade com um preço maior. Isso é visto de outra forma, né? Então, depende muito, mas acho que dá para a gente entender que vai variar de 80% a 90%. Nesses casos, Roberto, a pessoa tem que comprovar, então, por que ela está fazendo o distrato. Certamente, isso? certamente. Tem que comprovar que foi demitida, que a renda reduziu, que algum problema familiar aconteceu, nesse sentido. É importante essa comprovação. E esse dinheiro ela recebe de imediato ou vai para julgamento? Essa pergunta é muito boa. Como que é isso? Olha, Maria Cândida, sempre
o diálogo é a melhor O alternativa, acordo, né? o O acordo acordo. é a melhor alternativa. Por conta desse descasamento no fluxo das incorporadoras, por vezes elas pleiteiam a devolução parcelada, tá? E aí cabe ao comprador Aceitar ou não. aceitar ou não. Em regra, os tribunais têm decidido que a devolução deve ser à vista, tá? No momento tá. do distrato. Eu comentava com o doutor que eu moro na região central de São Paulo, né? E ultimamente, né, pelo menos há uns 3 anos atrás, eu vi muitos estacionamentos, né, estacionamentos sendo fechados, porque ali iriam construir prédios. De repente, esses estacionamentos fecharam, os muros foram pintados, a placa da construtora, da incorporadora foi ali colocado, mas o lançamento, inclusive, não aconteceu. Justamente pela questão econômica, né, que a gente está passando ainda. E o doutor até comentou, né, que no último tempo, né, acho que no último mês, foi isso, doutor? O Secov, a Abraem que divulgou ontem, o Secov e a Abraem que divulgaram ontem, que no mês de fevereiro foram lançadas 171 unidades em São Paulo. Isso é uma fração do que 171 costumava. unidades são 171 apartamentos, né? Não são 171 prédios. Não, pode Olha ser um isso. prédio só. É um prédio só, Pode por ser um exemplo. prédio só. Não, para a cidade de São Paulo. Imagina o que É de assustador. tanta gente. É assustador mesmo. assustador. As pessoas que estão tentando vender estão conseguindo? O mercado é soberano, né? Então vai depender muito do preço. Quem quer vender é o momento, o que a gente sabe, que as crises nos trazem também algumas grandes oportunidades. É um momento bom para comprar. É difícil dizer se é o melhor, mas certamente é um bom momento, né? Da mesma forma, se é um momento bom para comprar, provavelmente não é o melhor momento para vender. Agora, doutor, o senhor, falando ainda em números, entre porcentagem, né, o senhor chegou a comentar também que, em média, chega a 40% os casos de distrato. Os distratos, eles vêm diminuindo. Tá? Até em função da baixa compra. Exatamente, seria isso? exatamente. Mas chegou-se a ter um índice de distrato de 40%. Nossa, imagina. Isso é assustador, isso quebra qualquer programação Fora os financeira. inadimplentes, né? A gente não está colocando aqui quem não pagou. Fora o inadimplente. Esse número é de quem quem requereu a resolução do contrato. Certo. Quem requereu a resolução do contrato. A inadimplência também não está nessa Não conta. está nesse. Imagina que tem muito mais gente, né? Do lado das incorporadoras, a gente tem que pensar também que elas também têm compromissos com os empregados. Exatamente. Então, claro que as incorporadoras, elas estão, já faz parte do negócio, claro. no risco que ela administra, contar com alguns distratos, contar com alguma inadimplência, isso faz parte do negócio. Agora, quando esse número extrapola o histórico dos últimos mais de 10 anos, é uma situação difícil de administrar. Muitos trabalhadores vêm do Nordeste, do Norte, vêm para cá, fixam. Justamente pensando nesse boom imobiliário. E é um ponto importante porque acho que as pessoas devem haver muita responsabilidade, tanto na compra, né, no momento de compra, como eu disse, provavelmente o maior investimento que a pessoa vai fazer, e no distrato também. Né, como o diálogo é sempre a melhor opção. Então, há alternativas de negociar prazo, alongar, né, diminuir o valor da parcela e alongar o prazo, eventualmente negociar parcelas menores nos próximos 6 meses e colocar parcelas maiores semestrais, ou eventualmente migrar de empreendimento, né, para um empreendimento que caiba mais na sua situação. Então, quando o mercado inteiro vai distratar, isso coloca, dependendo do projeto, isso pode colocar em risco a continuidade daquele projeto. Então, quem está pagando em dia pode ficar preocupado com o resultado daquela distrato, daquele descasamento de caixa no fluxo daquele empreendimento. Então, toda ação necessariamente causa uma reação no mercado. Né? Doutor, o senhor falou que os tribunais estão fixando entre 80% e 90% a devolução. Isso, seria nesse isso. caso, Isso é martelo batido, é por jurisprudência, É é uma lei? É jurisprudência. Ou de repente, a incorporadora ela pode flexibilizar esse valor, tentar mudar isso? Se for de comum acordo, qualquer coisa pode. Tá. Né? Mas recentemente o Superior Tribunal de Justiça já
há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça determinando esse percentual de 80% a 90%. Ainda ficou uma dúvida para mim, que a gente já falou, mas ficou uma dúvida. Quando a pessoa tem um distrato, né, na hora de receber, ela não recebe imediatamente, tem que ir para um tribunal, é isso? Se por qualquer... Se tiver um acordo, pode ser na hora. Se houver o acordo, ela vai estabelecer um fluxo com a incorporadora. Tá bom. Olha, tá bom, a incorporadora vai falar, olha, eu vou te devolver em 3, em 5, em 10. Vou corrigir, não vou corrigir. Isso se ela aceita, ótimo, não tem que ir para o tribunal. Exatamente. Agora, se ela não aceita, aí vai para o tribunal e aí quanto tempo vai demorar para ela receber? Tem que ser levado em consideração. Esse valor, multa, o que quer que possa incidir sobre isso, varia de acordo com o período que eu acabo fazendo esse distrato, doutor? Não. De repente, assim, eu contratei um imóvel e demora 5 anos para construir. Né? Se no primeiro ano eu interromper esse contrato, no terceiro, no quinto, a história é a mesma? A história ela é a mesma até a entrega das chaves. Claro que a flexibilidade da incorporadora ela pode variar. Né? Por exemplo, se houve uma contratação no momento do lançamento e a pessoa requer o distrato antes de começar a obra, aquele momento de capital mais intensivo ainda não começou para a incorporadora. Então, eventualmente, ela vai ter mais flexibilidade para devolver em uma parcela, para devolver em 2 parcelas aquele distrato. O momento de obra é um momento de capital muito intensivo, né? De necessidade de caixa muito intensiva. Então, a flexibilidade costuma ser um pouco menor, né? Mas, em regra, a regra é a mesma para o lançamento até a entrega das chaves. Depois da entrega das chaves, o que acontece é que há uma mudança na relação. Né? Ou a pessoa quitou até as chaves, ou ela tomou um financiamento para pagar o saldo do preço. E esse financiamento, e na grande maioria das vezes, vai ser feito com uma instituição financeira e aí com outro tipo de regra. Né? Aí a gente vai falar em alienação fiduciária. Tá? Então, muda um pouquinho Explica a pra relação. Gente o que é essa alienação fiduciária. A alienação fiduciária é a forma mais usada para garantir o financiamento. Então, eu comprei uma unidade, tenho um saldo a pagar no momento das chaves de 100, tomo um financiamento no banco, que hoje está mais restritivo e mais caro, né? Só fazendo um parênteses, né? Hoje a gente tem, para unidades acima de 750 mil, a taxa de juros tem girado em torno de 14,5%. Então, é bastante, né? Há cerca de 5 anos atrás, a gente estava falando de uma taxa de 9%. Então, de 9% a 14% pode não parecer tanto, mas percentualmente, a gente está falando de 60%, 50% de aumento. Bom, voltando. A partir desse momento, então, da entrega das chaves, há uma nova relação, né, comercial entre o comprador e o banco. A relação deixa de ser, então, com a incorporadora. Deixa de ser com a incorporadora. Deixa de ser com a incorporadora. Vai haver, de certo, a questão de garantias da construção, mas a relação agora financeira é com o banco. Agora, não vou falar de distrato, mas vou falar de uma coisa que acontece, que a gente vê muito aí acontecendo, de incorporadoras que não acabam os prédios. Sim. O que acontece com essa pessoa? Prazo, não, às vezes o prédio nem fica pronto. Acontece. Já ouviram falar, gente? Acontece, certamente, acontece. Aí, mas isso é o excepcional. Né? Acho que a grande parte, a esmagadora maioria das empresas cumprem com o acordo. Eventualmente pode haver um atraso além daqueles 180 dias, mas para isso também há regras já definidas. Né? Agora, realmente a questão de não entregar é um problema que aí provavelmente o comprador... E tem gente que nunca mais recebeu o que pagou. Tem vários casos disso na imprensa. A gente tem, eu acho que o caso mais famoso, o da Encol, lá em 1990, né? Que realmente gerou um trauma muito grande no mercado. Então, qualquer coisa que relembre aquilo é muito preocupante. É por isso que a pessoa tem que saber direito o que vai comprar, de quem vai comprar, como vai comprar, todas as regras
do jogo, porque senão é muito complicado. De repente, você cai em uma que... O senhor acha importante constituir um advogado na hora de assinar um contrato, doutor? Na hora de ler o contrato ali com a incorporadora? Ou hoje é tudo fundamental. Eu vou falar, o que eu respondo? É sempre importante ter uma consultoria especializada, né? Tanto na questão contratual, quanto na questão mercadológica. Acho que é muito importante você se informar na região dos preços que estão sendo praticados, o preço está correto ou não está correto, aceito ou não aceito, qual que é o histórico daquela empresa e certamente ter um auxílio na hora de assinar o contrato, acho que é sempre importante. É que a pessoa às vezes não tem dinheiro para pagar, né, o advogado para isso, então ela fala assim, deixa que eu leio mesmo, assino aqui. O trabalho próprio de ler com atenção sempre indispensável, né? Lembrando que a gente está entrando no investimento que vai ser muito provavelmente o maior investimento que você vai fazer na vida. Né? Então é o momento de pensar com muito pé no chão. Hoje, você compraria um imóvel? Hoje eu compraria. Eu acho que está como eu disse, não sei se barato, é o melhor momento. Talvez amanhã o preço caia mais um pouquinho, mas o fato que a gente tem o preço já caiu muito. Se vai continuar caindo, essa bola de cristal eu não tenho, mas já caiu muito. E a gente pode fazer um paralelo com a locação, que é um dado bastante fácil. As locações corporativas em São Paulo. Hoje, os proprietários estão praticando preços de 5 anos atrás. Nominal, né? Sem considerar a inflação. Então, aquilo que eu alugava por 100, 60 há 5 anos atrás, hoje eu alugo pelos mesmos 60. Não é nem 60 corrigido, o mesmo 60. Então, que equivaleria a 30... Exatamente. Então, de novo, ninguém sabe se amanhã os preços vão continuar caindo. O que acho que a certeza que nós podemos ter é que os preços estão consideravelmente mais baixos do que estavam. Então, doutor, mas quem tem dinheiro, né? Quem não tem, pode cair nesse negócio que a gente está falando agora, que é o distrato, que a pessoa não consegue pagar. Sim, mas exatamente. Mas independente do momento de mercado, é uma decisão que requer muita responsabilidade, muito pé no chão, em qualquer momento, né? Então, a pessoa deve avaliar cada caso é um caso. Quanto que eu vou dar de entrada, quanto que eu vou financiar, quanto que vai ser a minha parcela com os juros que os bancos estão praticando hoje, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se o aluguel fica mais em conta, de repente, é melhor você investir um tempo no aluguel. Hoje, quando você vai comprar um imóvel, né, você vai visitar, inclusive, né, a planta, né, conhecer um projeto, né, você recebe lá, mas as parcelas são só de R$500, né? Coisa que não é pouca coisa, tá, gente? Mas só dando um exemplo aqui. Aí, de repente, depois de 6 meses, vem as benditas parcelas intermediárias, né? E aí você tem que tirar do bolso R$5.000 ali na hora. É fato, mas toda essa programação, ela deve estar na tabela de vendas que a pessoa analisou e vai estar replicada no contrato. Então, é muito importante o comprador entender o que efetivamente está assumindo e não esquecer da correção monetária e depois dos juros do financiamento. Ele tem que ter uma visão a longo prazo da vida financeira dele, né? Exatamente. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Doutor Alberto, obrigado pela presença. Muito obrigada, viu? Obrigado. Venha Você esclarecedor com a gente aqui. Vamos fazer intervalo. No próximo bloco, tem moda aqui no programa? Tem moda, outono e inverno. A gente sabe que está um calor, né, no país todo, mas isso não faz com que a gente não fale do outono e inverno e do que vai usar do outono e inverno, né? A Cláudia Mechner, que é consultora de moda, ela já está aqui, já preparou vários figurinos para vocês e a gente vai mostrar e vai falar das tendências. Mulheres, preparem-se para ficar encantadas. A gente já volta.